seja muito bem-vindo à Record News Atual TV. Eu sou Aderbal Santos e este é o programa Notícias de Fato, levando até você informação de qualidade sobre Brasília e o entorno de Brasília. Você acompanha sempre conosco às 11 horas da manhã o programa Notícias de Fato aqui na sua Record News TV Atual. Eu sou Aderbal Santos, nossa equipe é composta por Marcelo Medeiros, direção-geral, Graciliano Cândido, nosso jornalista. Carlinhos do Mangão faz balanço dos 100 primeiros dias à frente da Prefeitura do Novo Gama. City Tour cívico gratuito em comemoração aos 65 anos de Brasília. Entrevista com o deputado Célio Silveira. Tem novidade boa vindo por aí. BR dos Pardais. Informação precisa com o jornalista Graciliano Cândido. Jaraguá recebe a etapa do Circuito Centro-Oeste de Parapente. O prefeito do Novo Gama, Carlos do Mangão, PL, recebeu a nossa equipe e detalhou os seus 100 primeiros dias de governo na cidade. Ele enfatiza obras, inclusive a construção do hospital que está em andamento. Graciliano Cândido esteve lá e gravou tudo com o prefeito. As nossas ruas tudo sucateadas, as dívidas, o município não tinha uma certidão para poder pegar um recurso federal. Nós tínhamos 11 certidões faltando no município, com dívida de mais de 70 milhões de reais. Hoje nós parcelamos todas as dívidas, o município está com tudo organizado, com todas as certidões, todos os projetos que nós implantamos durante o ano, os 4 anos nós executamos. Melhor, só para você ter uma ideia, na área da infraestrutura, nós fizemos mais de 120 quilômetros de recapeamento e pavimentação asfáltica dentro da nossa cidade. Entregamos o final da nossa gestão com quase todas as 36 escolas reformadas e ampliadas no nosso município, que estavam sucateadas. O que a população pode esperar durante os próximos 4 anos? O trabalho dobrado, porque a nossa responsabilidade ela não dobrou, ela triplicou. Nós somos reeleitos com quase 80% dos votos da população e desde o dia que nós assumimos o segundo mandato até hoje nós nunca paramos de trabalhar. E o nosso foco maior agora é exclusivamente educação, saúde e infraestrutura. São os 3 pilares que nós vamos trabalhar, isso quase sem deixar de lado o que é mais importante também, que é o social que nós temos feito na nossa cidade. Só para você ter uma ideia, durante os 4 primeiros meses de governo de 2025, como se iniciou, nós estamos com 8 escolas reformando e ampliando na nossa cidade. Iniciamos a construção, vamos entregar mais uma, 2 ginásios de esporte, que as obras estavam paralisadas há 14 anos, nós estamos terminando para entregar para a população, mais um centro de atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade, que vai ser o maior da região do entorno, vai ser entregue. Nós temos a obra do nosso hospital, que está a todo vapor avançada. Acabamos de receber mais 7 milhões de recapeamento e pavimentação asfáltica para a nossa cidade, do nosso presidente da Goinfra, do governo do estado. Nós temos mais de 33 milhões de recapeamento e pavimentação para toda a cidade, que já estão com os projetos na Caixa Econômica Federal, como é o caso daquela pista que sai do final do Vale das Andorinhas ali, pegando a GO 520, uma obra de 7 milhões, eu já homologuei semana passada, eu já mandei o processo para a Caixa, só aguardando a autorização. Alguém falou no final ali, indo para o Santo Antônio, nós estamos finalizando um processo de 11 milhões de reais para pavimentar até a ponte que faz a divisa com Santo Antônio Descoberto. Na área da saúde, uma UBS está pronta para ser entregue agora, falta poucos detalhes para ficar pronta, que é a do Paraí, do Santa Luzia. Homologuei mais uma construção de uma UBS semana passada, amanhã termina o prazo de mais um recurso, de mais uma para o nosso município. Vamos entregar 40 casas populares do programa Pra Ter Onde Morar do governo do estado. Custo zero, né? A custo zero, já iniciamos. Mais a construção, vamos lançar por esses dias, já homologuei, já assinei, 143 apartamentos a custo zero do governo federal, que é no bairro Alphaville Paiva.
Já estamos com mais uma área de 288 apartamentos, pronta já, a estrutura já montada para iniciar em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeitura, com 288 apartamentos, que é no Greenville. Então, assim, nós temos trabalhado e vamos dar continuidade nessas obras do município, com a parceria com o governo do estado, com a parceria que nós temos com os deputados. E assim, eu te garanto uma coisa, a nossa responsabilidade ela aumentou, mas os 3 pilares nossos, saúde, infraestrutura e educação, estão prioritários dentro do nosso governo. GDF inaugura City Tour cívico gratuito para turistas e moradores conhecerem a história de Brasília, em homenagem aos 65 anos. O projeto foi lançado pelo governador Ibanez Rocha, com saídas em 3 horários a partir da Torre de TV, de terça a domingo. O passeio vai percorrer os principais marcos históricos, culturais e arquitetônicos de Brasília, como a Torre de TV, o Congresso Nacional e o Memorial JK. Também a Praça dos Três Poderes. Tem muita coisa ainda para ser contada e vista pelos guias que estão muito preparados. Então vale a pena esse City Tour, conhecendo, passando pelos principais monumentos da cidade, com explicações que certamente só engrandecem a população e criam esse vínculo ainda mais amoroso com essa que é a nossa capital da República. Um desses convites aí, governador, a população aproveitar esses dias aí. É isso aí, tem que aproveitar e aproveitar muito, porque Brasília é uma cidade muito linda e nós estamos fazendo essa festa com muito carinho, para que a população curta realmente de verdade, para que aproveitem com segurança. Nós fizemos um trabalho muito especial através da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil. Instalamos a Cidade da Segurança ali próximo à Biblioteca Nacional. Então é para todo mundo se divertir com muita segurança realmente, para que as famílias possam apreciar a nossa capital e curtir os shows que vão acontecer ao longo desses 3 dias. Todos convidados. Araújo, secretário, uma iniciativa muito importante, né? Já houve no passado e aí ficaram muitos anos, a gente ficou muitos anos sem esse ônibus de turismo. Explica pra gente, dá uma contextualizada, por favor. Bom, foi uma parceria nossa, né, com o setor produtivo, né, o trade do turismo. Então tem 3 entidades envolvidas, a ABAV, a ABARE e a Brasília Receptivos, onde a gente entrou com a parte de promoção, né, de envelopamento e o pessoal dos empresários com o ônibus propriamente dito e a formulação de rotas. Passou por uma curadoria nossa lá para a gente aprovar, né, os guias e as rotas. E a partir de agora a gente retorna esse programa de turismo cívico, né, mas com a novidade. O governador quer que esse programa seja gratuito. Então a Secretaria vai entrar com o chamamento público a fim de contratar esse serviço para que possa oferecer gratuitamente para a população. Secretário, durante o discurso o senhor falou, né, do investimento de 5 milhões. Já é para essa gratuidade ou isso é outro projeto? Não, é o mesmo projeto. A gente tem lá 5 milhões disponíveis na Secretaria para esse chamamento. O chamamento já foi feito, então agora a gente precisa lançar o programa. Hoje de maneira gratuita, né, a gente consegue oferecer essa semana aí, esses dias de festa, de maneira gratuita para a população, mas a ideia é que o chamamento assuma esse programa, né, o recurso do chamamento público assuma esse programa, para que possamos oferecer gratuitamente para a população do DF e para os turistas. Olha, o turismo, né, aqui no Distrito Federal cresceu muito no nosso governo, um governo que incentiva, que deixou todos os equipamentos públicos prontos também para receber o turista. Hoje nós temos aí turismo cívico, enoturismo, o turismo religioso. Então o Distrito Federal é, né, um dos pontos mais visitados já do Brasil, mas a gente quer vender o Distrito Federal para o mundo, porque nós temos coisas únicas, belezas únicas, uma beleza do Cerrado, né, um clima maravilhoso, cachoeira. E aqui no Distrito Federal hoje termos, né, a possibilidade de incentivar o turismo cívico com esse transporte, para nós é muito importante. Lembrando que, conforme foi dito hoje pelo nosso governador Ibanez, esses ônibus, né, foram agora entregues no aniversário de Brasília, mas eles serão gratuitos de forma permanente, para atender aquele turista que vem aqui, que fica hospedado e que quer fazer essa passagem aqui nos nossos monumentos de Brasília. Incentivando outros tipos de negócio também aqui, para que, né, os empreendedores possam também ampliar esse negócio para outras áreas aqui do Distrito Federal. Mas sempre lembrando que nós, né, temos aí os 65 anos agora de aniversário, uma capital ainda jovem, moderna, mas já tombada, já patrimônio histórico da humanidade, algo que foi aí projetado por Lúcio Costa, mas que tivemos homens como Oscar Niemeyer, né, e Atos Bulcão também, né? Então, ou seja, lembrar o aniversário de Brasília, lembrar cultura, diversidade, arte
e o governo do Distrito Federal investindo sempre para atrair mais turistas, mas também para celebrar com o nosso povo que vive aqui. E assim como essa iniciativa, né, agora desse ônibus turístico, outras iniciativas como o Vai de Graça também incentivam o turismo para quem mora em Brasília e não tem essa oportunidade de explorar outras áreas. Eu falava isso com o nosso secretário dentro do ônibus agora do City Tour, dessa necessidade de trazer essa sensação de pertencimento ao povo do Distrito Federal. As pessoas que moram nas regiões administrativas, né, conhecerem a história da capital da República, quem foi Lúcio Costa, né, o que fez Oscar Niemeyer, e essas pessoas tendo a oportunidade de vir aqui. E eu acho que é isso, esse incentivo que está acontecendo. Isso é muito necessário, né, porque as pessoas, quando elas pertencem, elas brigam pela cidade, elas amam a cidade. E o Distrito Federal é de todos os brasileiros, mas principalmente quem vive aqui, né? Pois é, City Tour cívico gratuito. Eu sou natural de Brasília, 58 anos de Brasília, e realmente eu não conheço todos os pontos turísticos da capital federal. Então está aí uma forma que vai beneficiar, como o nosso governador acabou de dizer, não só os turistas, mas também as pessoas de classe mais baixa que não têm condição de pagar, né, um transporte para passear no centro da capital federal. Você é convidado. Lembrando, terça, domingo, 3 saídas da Torre de TV. Célio Silva exerce o seu 3º mandato consecutivo como deputado federal por Goiás. Médico, também foi vice-prefeito e prefeito de Lusiânia, Goiás. Além de deputado estadual, nos traz novidades para a região. Acompanhe conosco. Bom dia a todos, telespectadores da Record News. Bom dia, Aderbal Santos. Grande prazer falar com todos. Trabalhadores do Brasil que são assíduos assistentes da rede Record News. Sou o deputado federal Célio Silveira, defendo a região do entorno de Brasília com muito afinco no Congresso Nacional e nessa semana tivemos uma grande vitória para todos nós da região do entorno sul de Brasília, com uma audiência com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, acompanhado do prefeito de Valparaíso, o prefeito Marcos Vinícius, acompanhado do prefeito de Lusiânia, Diego Sorgato e outras autoridades dos municípios. Consegui com o ministro Renan Filho que empenhasse para que a grande dificuldade da região do entorno, que é a mobilidade, mostrei para o ministro que 150 mil pessoas passam na BR-040 entre Valparaíso e Lusiânia, e ele sensibilizou e assumiu todas as despesas para que o viaduto do Valparaíso seja concluído. Uma obra de 34 milhões, iniciada na gestão do secretário do entorno, o ex-prefeito Pablo Mossoró, que o novo prefeito Marcos Vinícius dá continuidade, mas que, devido a grandes dificuldades financeiras dos municípios brasileiros, estava com dificuldade para pagamento. E o ministro, num ato de muita sensibilidade, de muita parceria comigo, que sou deputado do seu partido, o MDB, autorizou para que o governo federal assumisse essa grande obra para todos nós do entorno sul, que é o viaduto do Valparaíso. Aí também temos uma dificuldade em Lusiânia. Muitas e muitas pessoas são atropeladas na BR-040 quase que diariamente. E o ministro também sensibilizou com o meu pedido para que fosse realizado imediatamente 2 passarelas, para que as pessoas tenham a oportunidade de não atravessar mais a BR-040 e não forem mais acidentadas. Além das 2 passarelas que vão cortar o município de Lusiânia, ele também autorizou o prefeito Diego Sorgato a desenvolver o viaduto do Trevo de Lusiânia, que hoje já é uma área também de muito gargalo. É isso aí, Aderbal Santos, trabalhando pelo entorno sul, pelo entorno norte, por todo o Goiás e por todo o Brasil, para que saiamos dessas dificuldades que são inerentes a toda a nossa população. Forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e a todo
trabalhador brasileiro, um feliz dia. Que você seja cada dia mais valorizado pelos nossos governantes. Sabemos das suas dificuldades e somos braços fortes dos trabalhadores brasileiros na Câmara Federal. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Célio Silveira. Conte sempre aqui com a Record News Atual TV. Será um prazer sempre abrir espaço para o senhor dizer para nossa comunidade o que está acontecendo, para onde que as verbas estão sendo destinadas. Muito obrigado e conte sempre com a gente. Polêmica, BR dos Pardais, muitas reclamações, dúvidas e desinformação sobre a rodovia campeã em multas. Para resolver este imbróglio, quero chamar ele, nosso jornalista Graciliano Cândido. Ele foi atrás e descobriu tudo o que está acontecendo. Graciliano Cândido, é com você. Lauderbal Santos fala aqui da rodovia BR-040, aqui na altura de Valparaíso. Vim falar um pouco de algumas informações que foram compartilhadas em grupos de WhatsApp recentemente. Pessoas, motoristas que circulam aqui na região, estavam reclamando do alto número de multas que tiveram recebidos, né? Então, com isso, aí a gente levantou a suspeita se esses novos pardais que foram instalados, desde a entrada de Valparaíso até Lusiânia, são cerca de 15 pardais. Então, esses pardais são de 60 km por hora, de 40. Então, eles registram essa velocidade. E com essa mudança, alguns pardais de 40 foi para 60, outros de 60 vieram para 40, diminuindo para 40 km por hora. E com isso, a gente não sabe se foram programados corretamente. Deputados e vereadores fizeram protocolos e entregaram na ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, com o intuito de saber se estão sendo avaliados, estão sendo contabilizados essa velocidade corretamente. Porque muitas pessoas relataram que receberam multas com velocidades que ultrapassavam 100 km por hora. Sabemos que em horário de pico, tanto na semana como no fim de semana, aqui a rodovia é limitada, então o motorista não consegue nem passar de 30 km por hora por conta do grande fluxo de veículos. A gente lembra que aqui na rodovia trafega diariamente cerca de 20 mil carros, além de que muitos desses veículos são motoristas que acessam a rodovia, precisam acessar a rodovia para entrar de um bairro para o outro. Então, assim, às vezes é até mais do que esse número, né? Então, aí a gente está levando essa informação, aguardando também o resultado do protocolo da NTT para saber se é verídico, se os pardais estão mesmo com a telemetria funcionando corretamente, para que seja contabilizado certo. Outra informação também que tinha sido vazada e compartilhada em grupo de WhatsApp é de que esses novos pardais estavam sendo contabilizados pela velocidade média, ou seja, de um pardal para o outro, o pardal contabilizava, ele fazia uma média da velocidade, ou seja, se o motorista passava de um pardal, que era 60, até chegar no próximo, também 60, e nesse meio tempo, ele ultrapassava a velocidade, aí o pardal dava a multa já automaticamente. Então essa informação também foi desmentida pela NTT, não tem pardal aqui que é regulamentado no Brasil, que faz essa avaliação de média de velocidade, essa velocidade no momento da passagem na rodovia, né? Então, assim, essa informação a gente está aguardando para dar para vocês. Outra informação nova também é que recentemente foi instalado aqui os semáforos aqui na BR-040, que tem o intuito de facilitar e prestar mais segurança para os pedestres que atravessam aqui na rodovia diariamente, né? Então, enquanto as obras do viaduto estão em desenvolvimento, né, aí é necessário que a passarela, que está instalada aqui próximo, vai ser colocada em frente ao shopping Brasil Center. Então, para isso, precisa dos semáforos. Uma coisa que é importante ressaltar é que esses pardais, esses semáforos, às vezes eles funcionando, vai causar um grande engarrafamento, que já é um fluxo grande de motoristas, e agora com a interrupção da passagem desses veículos vai aumentar ainda mais. Então é com você, a gente vai acompanhando daqui e trazendo mais informações no próximo programa. É com você, Derbal. E você, quer ver o seu produto, o seu serviço aqui na tela da Record News Atual TV? Entre em contato com a gente, 61
9999-55255 ou através do Instagram Notícias de Fato, a sua marca sendo apresentada para mais de 20 municípios e a capital federal. Entre em contato agora, temos uma equipe te esperando. Jaraguá recebe a etapa do Circuito Centro-Oeste de Parapente. Pilotos de todo o Brasil retornam a Goiás para a segunda fase do torneio regional. A cidade de Jaraguá, distante apenas 120 quilômetros de Goiânia e cerca de 200 quilômetros de Brasília, recebe a segunda etapa do Circuito Centro-Oeste de Parapente. De 30 de abril a 4 de maio, o município, que pertence à região turística do Ouro, com pouco mais de 45 mil habitantes, vai receber cerca de 100 pilotos de parapentes vindos de várias partes do Brasil. Crianças da rede pública de educação recebem palestra com pilotos profissionais. São arrecadados também cestas básicas para serem doadas à assistência social do município. Além disso, serão realizados shows na praça da cidade. A organização promove a inclusão da comunidade no evento, de várias maneiras, com pilotos experientes que promovem voos duplos, com o público interessado para ter essa experiência de voo livre. São 4 oportunidades de voo nesses 4 dias, um por dia. Daniel Rodrigues Vasconcelos, organizador do Circuito Centro-Oeste de Parapentes, tem mais novidade. Estamos aqui na cidade de Jaraguá para a segunda etapa do Circuito Centro-Oeste Parapente. A primeira etapa foi na cidade de Jandaia, agora e a terceira etapa vai ser na cidade de Formosa, tá? Aqui nós reunimos condições climáticas perfeitas em Goiás para a prática do parapente. Temos aqui pilotos do Brasil e do mundo inteiro participando dessa competição, que é, na verdade, uma corrida no ar. São marcados vários pontos em várias cidades diferentes, onde o piloto que fizer o percurso mais rápido se torna o campeão. A cidade de Goiás vem se consolidando como uma referência nacional e mundial na prática do voo livre. Temos condições perfeitas para isso, tanto é que vem pilotos do Brasil e do mundo inteiro aqui para fazer a prática desse parapente. Estamos crescendo muito a cada ano, trazendo mais pilotos, fomentando a economia, fomentando toda a gama de uma cidade em prol desse esporte maravilhoso. Valendo! Olá, bom dia, meu nome é Marco Antônio Prado, eu estou presidente da Federação Goiana de Voo Livre, que faz a gestão do voo livre no estado de Goiás, Distrito Federal. E a gente está aqui hoje em Jaraguá, realizando a segunda etapa do Circuito Centro-Oeste. 4 anos de evento que nos orgulha muito. Rampa cheia, cheia de pilotos, de família, de pessoas, uma festa na cidade à noite, evento cultural, gastronômico. E esse campeonato, ele ranqueia os pilotos para irem disputar o Campeonato Brasileiro de Parapente. Graças à evolução desses anos do campeonato, nós vamos levar 11 pilotos para o Campeonato Brasileiro. No limite de 130 pilotos, 11 pilotos são da Federação Goiana, ou seja, quase 10% dos pilotos do Campeonato Brasileiro saíram daqui em função desse circuito que acontece, da evolução dos pilotos e deles terem conseguido notas excelentes para disputar o brasileiro. A gente vai estar indo agora, no mês de junho, disputar a primeira etapa no Espírito Santo e a final em agosto em Minas Gerais. Como que Goiás tem sido visto no restante do Brasil com relação à prática desse esporte? Goiás é um lugar ímpar, tem muita montanha, muito vento, a condição de voo aqui é excelente. A gente tem conseguido, junto à aeronáutica, cartas NOTANs, que são cartas aeronáuticas, autorizando a gente fazer o nosso voo. Então isso em outros estados tem um pouco de dificuldade. Então assim, tanto que está o Brasil inteiro aqui. Etapa passada tinha gente do Chile vindo voar aqui conosco. Eu vou falar para vocês que é a bola da vez. Ano que vem o brasileiro deve ser feito aqui em Goiás. Olá pessoal, eu sou Hilton Benck, eu sou de Curitiba e atual presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre. Eu sou curitibano e eu gosto muito de voar aqui em Goiás. Para mim é a capital do voo livre no Brasil em julho. A gente está um pouquinho fora da época, mas é o estado de Goiás. Eu venho várias vezes para cá, são alguns anos já. E eu quis participar do ciclo porque ao final do mês de maio tem o Campeonato Brasileiro.
e eu estava voando pouco, eu precisava treinar. Então eu estou aqui treinando para o brasileiro e já participando dessa competição organizada aqui no estado do Oeste, que é excelente. Na minha opinião, uma das melhores do Brasil. Ontem eu fui muito bem, eu estava liderando até com certa folga a prova. No finalzinho deu uma errada e acabei ficando em segundo. Mas estou bem no campeonato, só 2 pontos abaixo da pessoa que ficou em primeiro, e hoje vamos tentar buscar essa diferença para chegar na frente no final da competição. Milton, me conta quais são as vantagens que o Goiás oferece para essa prática desse esporte? Vamos lá, a gente tem uma primeira coisa, vamos falar de Jaraguá, né, que a nossa rampa aqui que a gente está hoje é uma rampa com muita altura, muito legal, tem uma cordilheira enorme, então a gente surfa nessa onda invisível de vento que forma nessa cordilheira e que propicia com que a gente fique voando até a condição termal, né, que é aquele ar quente que sai do chão e vai formar as nuvens, consiga nos alçar às alturas. Estando alto, o voo é muito facilitado para trás porque tem muito pouso, é flat, é liso, né? E é muito pasto, então assim, sempre tem lugar bom para pousar, tudo. Além do que, ele é um lugar seco, que forma térmicas bem consistentes e fortes. Então é um lugar assim que os pilotos gostam de vir voar, porque em pouco tempo eles conseguem fazer voos de 100, 120, 150, 200 quilômetros. Eu mesmo tenho 2 voos de 200 quilômetros aqui no Goiás e são voos muito legais, assim, sabe? Para campeonato, eles fazem um pouquinho antes da estação ideal, exatamente porque é uma condição um pouquinho mais fraca, e daí você consegue fazer um trabalho melhor com os pilotos, entende? Fazer provas que tem um zigue-zague e tudo, ele dá uma característica diferente para a prova. Bem bacana, e você usa mais a técnica do piloto do que da condição do local, sabe? Além de tudo isso, a gente tem nessa região quase nenhum tráfego aéreo, então a gente consegue anotar, né, que é uma notificação que a força, que a nossa ANAC, a nossa agência de aviação civil, faz para os pilotos, avisando que vai ter parapente. Em alguns locais a gente está tendo bastante dificuldade, por exemplo, em São Paulo tem locais que já são meio que aproximação do aeroporto de Guarulhos, que tem muito tráfego aéreo, e com isso a gente, aqui no Goiás, a gente tem essa facilidade também que permite voos maiores, com distâncias maiores. Então, o estado de Goiás, e principalmente essa região aqui, ele vem se transformando num dos points do voo livre a nível nacional. Cara, que legal! Já pensou você ir lá e dar um voo de asa delta gratuito? Não perca! Você pode ser um dos sorteados. Cada dia vamos ser escolhido um para participar. Gostei também, amei do projeto, os professores que vão nas escolas públicas conversar aí com os alunos. E as cestas básicas? Você está indo lá curtir os voos de asa delta, assistir os voos de parapentes? Pois vá lá e leve sua cesta básica. Faça o bem sem olhar a quem. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o seu canal Brasília no ATV, sempre levando um conteúdo de primeira para você, levando gente como a gente. Pessoas que fazem Brasília, o Brasil, o mundo acontecer, com seu empreendedorismo, com sua disponibilidade em empregar gente. E hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui o nosso canal, galera, e eu vou falar uma coisa para você. O cara veio lá do Ceará para conquistar o mundo. Manuel Alexandre, o brasileiro que nunca desiste, é isso? Muito boa tarde a todos aí que vai estar nos assistindo agora. É um prazer imenso de estar aqui nesta tarde. E quero primeiramente agradecer a Deus, que sem Ele nada poderia estar existindo ou que seja existir. E também a todos aqui do podcast 7x7, Canal Brasília na TV. Canal Brasília na TV. Isso aí. E com essas pessoas maestras que estão aqui, obrigado, nos recepcionando muito bem. E também agradecer pela vida do Graciliano, porque se não fosse o Graciliano eu não tinha conhecido vocês e não estaria podendo ter esta oportunidade de aqui falar um pouco da nossa história. Maravilha, trocar esse dedinho de prosa, agradecer de coração o Graciliano, que fez aqui esse contato junto com o seu Manuel Alexandre, e vamos bater um papo muito legal, tem uma história muito bacana para contar. Se eu fosse você, eu não saía daí. E outra coisa, aproveita, vai lá, se inscreve no canal Brasília no ATV, toque no sininho. Quando você toca no sininho, galera, deixa eu te explicar o que acontece. Quando tiver um conteúdo bacana aqui rolando, você vai ser o primeiro a saber. Quero agradecer de coração também o pessoal da Start 7 Produções, Marcelo Medeiros, que é o nosso diretor, e quero saber de você. Quero até depois estender essa pergunta para o nosso convidado de hoje. Você tem um produto, tem um serviço, quer ver bem visto na internet? Quer colocar o seu produto onde todo mundo possa enxergar e alcançar?
é a internet, meu amigo. E para isso eu te ofereço o serviço da Start 7 Produções, uma empresa de marketing digital, uma empresa de publicidade e marketing digital que está aqui para te atender. Eu, se eu fosse você, pegaria agora aí o seu telefone. Pega aí. Pegou? Põe na câmera. Aponte para o QR Code que aparece na tela e navegue na página da Start 7. Tá com alguma dúvida? Deixa o seu contato inbox. Nossa equipe vai entrar em contato com você para botar você nesse shopping que fica aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é a internet, não é isso? Você que tem uma empresa, se não tiver na internet, está fadado a esquecer, não é isso, Manuel? Infelizmente, a gente anda no bolso das pessoas na atualidade de hoje, porque sabemos que a informação está na palma da mão. É verdade. Sabe as palavras, viu? Porque, de uma certa maneira, a conexão ela é tão poderosa porque se hoje a pessoa ficar sem internet, ela fica desesperada, como uma droga, desculpa a expressão. Mas é verdade, você falou tudo. Tanto é que ela tem o nome de usuários, e tudo que é usuários... Rapaz, eu não tinha visto por esse lado, rapaz. Olha aí, bom, eu já vi que a Start 7 Produções vai me demitir e vai contratar o Manuel Alexandre, porque as palavras foram muito sábias. Você falou a verdade, é uma droga e é usuário. Eu, quando eu fico sem internet, eu fico maluco. Estou com o telefone aqui do lado, ó. É conversando com vocês, minha audiência, com o nosso convidado e olhando pro telefone. Sabe as palavras, obrigado, viu? Imagina, eu que fico agradecido, até mesmo porque a conexão ela é uma ponte para o network. Até mesmo quando você tem uma boa conexão, é esse network que a gente pode estar fazendo nesta tarde. É verdade. É uma felicidade, muitas vezes, você ter pessoas boas do seu lado. Pessoas de boas influências, até mesmo um bom canal como o de vocês, para levar a todas as pessoas que buscam serviços, informações e até mesmo uma colocação no mercado. É verdade, é verdade. E o senhor falou tudo, é um network. Você quer conhecer mais da Start 7? Está navegando aí na página? Deixe o seu contato que a nossa equipe vai falar com você. Muito obrigado, viu, doutor Manuel Alexandre, pela sua ajuda. Eu acho que estou demitido a partir de hoje, mas está tudo bem. O que interessa é se a nossa empresa lá, Start 7, está satisfeita com a propaganda. Não é isso? A propaganda ainda é a alma do negócio. Estou longe, e se um dia acontecesse isso, eu traria você para me auxiliar, eu chegar ao ponto que você já está hoje. Pronto, já não estou desempregado, galera. Muito bom. Doutor, vamos começar assim. O senhor nasceu no Ceará, é isso? Olha, é em uma cidade que talvez se você procurar no mapa dá dificuldade de encontrá-la, tá? Porque ela é tão grande que se o preá deitar, o rabo fica de fora. Fora da cidade. Já viu o preá com rabo? Quase nenhum. É verdade. Como é que é o nome da cidade? Acopiara. Acopiara. Na verdade, eu já ouvi falar, viu? É pequena, mas eu já ouvi falar. É porque você é uma pessoa culta, que estuda bastante e procura coisa difícil. Procura saber das coisas. Não, é porque a legião de cearenses em Brasília é muito grande. E a gente está sempre em contato, Eu vou ser bem mais sincero com você. Tem mais cearenses no mundo do que gente. É verdade. Falou tudo, e é verdade. E a gente conversa com muita gente aqui no podcast, e realmente o Ceará é uma terra que nos brindou aqui com muitos braços fortes, que ajudou a construir essa capital maravilhosa. Não é isso? Tem um pouco de esforço de cada um, na verdade, né? Então, eu, na verdade, bem sincero, as pessoas quando vêm do Nordeste para uma cidade maior, dizem que é da capital ou se é da cidade. Nem da cidade eu sou. Sou do interior, de um sítio, que ainda lá onde eu nasci, permaneci por 15 anos de idade, onde eu trabalhava na roça, desde a minha infância, chamado Sítio Boa Esperança. Boa Esperança. Então, por isso que eu sou um cara esperançoso, entendeu? Boa. E com a boa, né? Nem só a esperança, tem uma boa esperança. Agora, como eu falei do Ceará para o mundo, o senhor desde cedo trabalhou muito. Fiquei sabendo que o senhor trocou uma bicicleta na roça ou comprou uma bicicleta com a roça. Conta para nós essa história aí, como é que foi? Essa história é longa, que já for fofocar para vocês isso aí. Vamos lá, então. Eu desde pequeno, desde a minha infância, a gente não tinha condições financeiras de fazer outra coisa a não ser trabalhar. É verdade. E trabalhar edifica o ser humano de uma certa maneira. Não importa qual seja o trabalho que a pessoa, o que o ser humano esteja fazendo. Porém, ele faça com dedicação, com dignidade, respeito, porque
ali vai trazer resultados. Então eu, aos 7 anos de idade, eu já tinha a minha própria roça, ali já cultivava o meu algodão, o milho, o feijão, mesmo com pouca chuva, né? Como até mesmo você já ia me perguntar, mas como que você ia fazer isso? Nem chover não chovia. É verdade. Cearazinho rei, que era seco mais do que tudo. Meu irmão do céu, mas aquilo ali pra gente era uma esperança. Todo ano ele passava, vinha o outro, o ano que vem vai ser melhor, e mesmo que não viesse a chuva, mas nós estávamos esperançosos. E não é à toa que o nome da cidade é Boa Esperança, né? Tem um bom título por cima, porque o cara tem que ser esperançoso, na verdade, entendeu? E nunca podemos desanimar de hipótese alguma, porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje você sabe que está vivendo, mas o amanhã nem saber se viver não sabe. Porém, vamos pensar que vamos viver melhor. E ali é onde eu, trabalhando com os 12 anos de idade, já consegui entrar no meio do empreendedorismo mesmo, não sabendo o que era empreendedorismo. Arrumaram essa palavra bonita agora, porque na época não tinha isso. Era negociar. Negociar. Em alguns lugares, vamos fazer uma catira, vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer vamos trocar um porco numa novilha. Aí minha avó, ela me deu a gente chama de bacurim, que é um filho de porco, um porquinho. Uhum. E ali ela começou a procriar aquela porquinha. E aí eu troquei com meu pai já numa novilha de vaca. Olha. Daí da novilha de vaca já nasceu outros bezerrinhos. Ali foi indo, eu já troquei numa bicicleta. Jesus, então já comecei a minha vida do empreendedorismo lá na roça, sem saber para onde é que eu estava indo e o que é que ele estava fazendo. Com 7 anos pegou o gosto pelo negócio. Já estava no DNA, porque ela tem que fazer negócio. E vir no dinheirinho entrar no bolso fica melhor ainda, né, doutor? Moço, cara que não tinha não tinha. Aquela época os calçados era conga, quixute. Minha época. Mas quando eu fui colocar um no pé, eu já tinha 8 anos, assim, e eu andava com ele mais na mão do que no pé para não estragar. Com medo de... Que era caro, né, rapaz? Não, nem por questão de cara, que era difícil demais as coisas, moço. Não, aqui em Brasília, nós éramos 5, doutor. E para calçar os 5 era sofrido. E era caro, não era barato, não. E era tudo farda do exército, tudo de um jeito só, né? Tudo de um jeito só. Lá em casa nós éramos 3 meninos. E aí meu pai pegava, media assim, um calçava 37, o outro 40, o outro 42, eu vou comprar o 39. O que tem pé grande se vira, o que tem pé pequeno bota algodão e vamos que vamos. Era 1 pros 3. Vida difícil. Por isso que você é o que é hoje. Amém. Um homem que sabe valorizar a vida, as pessoas e tem uma família para dizer que é a base de tudo o qual Deus instituiu dentro de todos os relacionamentos. É verdade. Porque se não for com esforços e dedicação e sempre estar ali com resiliência, não vir desisti-la, você vai ser vencedor. Não pode baixar a cabeça para as dificuldades nunca, né, doutor? Se você baixar, ela percebe, ela vai te esmagar. Em cima já era. Acabou. Acabou, aí você desiste. Agora me conta, você falou um pouquinho da tua infância. Muitos irmãos, infância muito boa, apesar de muito trabalho. Lá nós éramos só em 4 dentro da nossa família. Eram 2 irmãos e eram 2 homens e 2 mulheres. Uhum. Somos em 4. É uma família, para ser uma família de cearense pequena, né? Pequena, é. Porque eu tenho tias que tem 14, 18. Então tem uma boa... O pessoal naquela época não tinha televisão, né? Olha, e mesmo eu te falo, se tivesse não tinha dinheiro para comprar. É verdade. Mas que bacana. Agora me conta uma coisa. Nada disso te segurou, porque logo com 15 anos, 16 anos, você já procurou outro rumo. Olha, mesmo lá dentro do percurso do sítio Boa Esperança, qual nós estávamos citando, ali os meus pais, quando estavam muito cheios de serviços, eles iam para a roça e a gente podia pegar uma folga e eu ficava cuidando dos meus 3 irmãos. Ali eu tinha que cozinhar também, tinha que banhar eles até eles chegarem da roça para casa e tá tudo em ordem. Tudo arrumado, né? Só que um dia, toda criança é arteira, né? Ainda isso eu lembro que nós estamos mesmo no mês que isso aconteceu. Eu tinha 11 anos de idade e tinha um tio nosso que foi para a cidade e aí lá no sítio, quando um ia para a cidade, o outro ficava cuidando das coisas dele. E naquele dia eu fui brincar com a palha de milho e peguei um fósforo
toquei fogo aqui, peguei perto do monte de algodão, meu irmão. Não, foi fogo em tudo. Aquilo ali foi um desastre, viu? Você só pensava, apaga o fogo ou corro? Não, eu bati em cima do fogo, mas não se apagava. Quanto mais batia, o fogo aumentava. Eu falava, parecia que estava colocando era combustível em cima do algodão. Mas aquilo ali, para mim, foi uma certa experiência que ficou muito marcante. Que ali eu quase corri o risco de perder a vida, colocar as outras pessoas em risco também, mas tudo traquinação de menino, que lá no Nordeste fala traquinação, traquinar, né? É verdade. Traquinar. Então estou trazendo um pouco do dicionário do Nordeste. Do Ceará para cá, para o Tem Brasil. poucos exemplares, quem quiser adquirir, procura o Graciliano aqui, que ele tem os exemplares ainda para vender. Tá? É verdade, gente do céu, que papo gostoso. Se eu fosse você, eu não saía daí. E é o seguinte, ó. O podcast 7x7 também está no Spotify. Você pode acessar lá 7x7 Podcast e acompanhar esse bate-papo gostoso aqui, que a gente só está começando. Se eu fosse você, eu não saia daí, porque tem muita coisa boa pela frente. Aí me conta, o senhor aconteceu esse problema e com o tempo o senhor já decidiu que tinha que sair de casa? Como é que é? Conta essa história pra gente. Aí foi bastante interessante, que quando a gente chega a uma certa idade lá no sítio, já não tem mais como você nem estudar mais. E os estudos também são um pouco precários, que você estudar e trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Tá cansando. Você tem que entender que a necessidade é maior, às vezes, de trabalhar do que estudar. E dentro daquela situação, ao chegar aos 15 anos de idade, a gente mudou para a cidade, para onde foi Acopiara. Aí, de fato, realmente eu morei em Acopiara. Saiu lá da Boa Esperança e foi para a cidade de Acopiara. Já foi para Acopiara, que é... Boa Esperança era o município de Acopiara, né? Chegando lá na cidade, a gente fez a aquisição de um imóvel e tal, e ali fui procurar um trabalho na cidade e já fui para trabalhar no comércio. Vender a coisa que todo mundo gosta, pastel e caldo de cana? Pastel e caldo de cana. Como é que é o nome do dono lá da venda, moço? Era o Assis Gordo. Seu Assis, pois é. Coisa já bacana. faleceu, já partiu, né, para a glória, mas... Agora, você era igual a mim, que comia mais do que vendia? Porque eu trabalhei vendendo picolé quando era menino, eu vendia 2, comia 3. Por isso que eu sou grande, assim. É, por isso que eu não cresci. Porque... Você comeu pouco. Lá, na verdade, ficava bastante corrido, porque era o local que recebia mais as paradas de ônibus, que vinha de Fortaleza, de Cajazeira, que era Paraíba. Não tinha tempo nem aí pra a comer gente o tinha tá atendendo e era poucas pessoas para atender, e quando chegava, dava aquela enxurrada de gente. Todo mundo queria comer um pastelzinho. Ainda mais o nordestino, coitado, vem da roça, quando ia para a cidade era fazer festa. É verdade. Qual que era a festa do pessoal que trabalhava na roça naquela época, ia para a cidade no final de semana, era tomar aqueles sucozinho com pão francês, que lá não chama pão francês, era pão do reino. Pão do reino? Pão do reino. Olha aí. Estamos revelando algo que muitas pessoas não conhecem. Não sabia. Hoje você poderia até cobrar uma mentoria deles para nós trazer essa antiguidade, né? Eu vou cobrar e vou criar o dicionário 7x7, porque nós entrevistamos aqui o Raul Canal e ele falou que lá no Rio Grande do Sul o pão é cacetinho. Agora já estamos falando que no Ceará pão do reino. É pão do reino. Vamos criar um dicionário aí do pão. E aquilo ali... Bom, mestre, né, quando a gente chegava na cidade e se reunia, era moço. Era uma as coisas tinham sabor, né, doutor? Porque realmente a gente tinha escassez. E quando você tem escassez das coisas e tem acesso a elas, aí passa a dizer que é saboroso, é gostoso. E as pessoas dão valor. Agora, tudo que você tem, que não tem real valor e tem abundância, para você não tem sentido, aquilo é normal. Mas pessoas hoje que passam as dificuldades, que um resto de comida que a pessoa deixa de um dia para outro e joga fora, para ele é banquete. É verdade. Para eles é banquete. Então, voltando lá, lá na rodoviária, ali a gente trabalhava arduamente, que eu começava às 5 da manhã, e ali era até às 17 horas, o que seja, até às 5 da tarde. Eram 12 horas, puxado. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, que de lá eu passei para uma outra lanchonete, já apareceu uma vaga na maior lanchonete da rodoviária. Que Compraram o seu passe, você? Moço, mas fiquei feliz demais. Que bacana. Fui para a lanchonete São José. Olha aí. Que era também já partiu para a glória, o Zé Dequias, e a sua esposa Lourdinhas.
Na mesma rodoviária, no mesmo ponto Na dos mesma, ônibus. só que lá parava mais ônibus, que aí vinham os ônibus que vinham de São Paulo. Aí já pegava o pessoal que voltava com dinheiro. Foi subindo de posto e ganhando mais. Aí, só que também eu tinha um detalhe, nós tínhamos uma vida um pouco mais desafiadora lá. Porque quando chegava às 16 horas, eu tinha que ir no açougue, buscar carne, moer a carne para fazer todo o trabalho para o outro dia. E eu tinha que ainda sair para estudar. Depois que a gente saía do colégio, nós ia ensaiar uma peça teatral. Que nós... Nossa, não parava. Então. Nós tínhamos um grupo de teatro que era TECHAC. Teatro Experimental de Acopiara. Quer dizer que nós estamos na frente do Francisco Coco. Rapaz. Quase foi um ator, quase virou um ator. Rapaz, nós rodamos nas pernas do ator, viu? Mas que bom, rapaz. Nós percorria todo o estado do Ceará com o apoio da prefeitura, né, do apoio cultural. Aquele grupo era bastante divertido, sim, animado. E é onde a gente ali fizemos a apresentação de 2 peças ainda, como Casamento Suspeitoso. Olha aí. Alto da Compadecida. Nossa, que chique, hein? Foi muito assim. Você fez o Filó lá, o Chico, como é que é o... Era o Chicó. O Chicó? O Chicó. Só sei que foi assim. Aquela peça Alta do Compadecida é maravilhosa. Depois transformaram ela em filme, foi pra TV. Exato. Aí foi... Aí ela ganhou notoriedade. Uma outra... E veio lá da sua região do Ceará. Ali o pessoal, ele dá muito valor como leitura de cordel, essas coisas bem amadoras, assim, bem artesanal, né? Que bacana. E aí foi começando a essência da vida a se expandir, porque... Os horizontes se abrem, né, doutor? Vai se abrindo e você vai conhecendo, como nós falamos no início, aí vai estendendo as conexões. Aí vem os networkers, daí as pessoas vão falando, oh, fulano de tal, ciclano. E aí, hoje ninguém faz... Prova de que ninguém faz nada sozinha é o próprio Deus. É verdade. Porque Deus, na sua imensa grandeza e na sua essência de ser único, exclusivo, ele não quis também dizer que ele pega, manda o filho dele por um determinado tempo, recolhe, depois deixa o Espírito Santo, o Consolador, para nos agregar aqui algo e dizer que eu preciso de você. Você precisa do Marcelo, Marcelo precisa de Graciliano, Graciliano precisa... E por aí vai. Aí vira uma rede. Uma comunidade. Aí vira a conexão de novo. É verdade. Vamos conectar de novo. Tudo se conectando. O senhor falou um negócio muito interessante. Deus pôs Jesus na terra, Jesus chegou aqui também, foi humilde e não quis agir sozinho. Para isso ele arrebanhou aí 12 apóstolos, né? Para fazer as coisas junto com ele, e não precisava de ninguém, podia fazer sozinho. Olha, eu admiro muito o JC. Ele é fantástico. O cara é assim, fabuloso, porque ele foi o maior marqueteiro de todas as épocas. Eu já ouvi falar alguma coisa parecida. O que eu acho fantástico é que a gente pega... O senhor é um cara religioso, falar nisso? A gente tem Deus como principal alvo da nossa vida, que é ele a essência. Ele foi o nosso formador, o nosso criador, o nosso arquiteto. Acho que ninguém vai dizer por máximo que não acredita que não foi Deus que formou. Esse negócio de macaco, não macaco, isso aí é problema de discutir com a ciência, não com Deus. E nem com a gente, que a gente acredita num Deus. Só acreditamos em um Deus único, trino, que faz todas as coisas. É verdade. E é dele que emana todas as coisas. Se a natureza está, foi ele que criou. É verdade. Se nós estamos aqui, foi ele que criou com as suas próprias mãos. E as coisas foram formadas só na sua própria palavra, só o poder que ele tem só na palavra, entendeu? É verdade. Não, e ele é tão perfeito que deixou aí um manual para todo mundo e o bobo ainda não quer ler, né? Tem uma Bíblia, uma tal de uma Bíblia, né? Que é o nosso manual do dia a dia. Ali está tudo que nós necessitamos, na verdade, do início ao fim, né? É verdade. Isso é tão atual, uma Bíblia escrita 2000 anos e poucos atrás, você pega hoje, você lê um negócio, pô, mas aconteceu isso aqui ontem, parece que já estava, né? Hoje não tem como se inspirar nenhuma coisa da vida se não vier da divindade de Deus. É verdade. É verdade. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Esse assunto é muito bom, de falar de Deus é maravilhoso. E se a gente for pegar nele aqui, até amanhã, galera. Então, vamos continuar aqui na vida do meu amigo Manuel Alexandre. 15 anos, estava lá no teatro, aí resolveu, não, vou embora daqui. Pegou as malas aí. Nada, demorou, fiquei mais ainda 3 anos assim, a Acopiara, trabalhando, normal, ali, e como nós vamos sempre falar em Deus, porque ele é existente em tudo, sempre ele
ali colocando no seu tempo certo, porque se nós for ver aqui até no manual da vida, onde está lá em Eclesiastes 3, de 1 ao 15, dizendo que todo há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. É verdade. E ali, aos 18 anos, ali eu completei 18 anos em Acopiaras, aí tinha uma família nossa por parte de pai morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um irmão dele que eu nunca nem havia conhecido. Aí eu falei, eu vou conhecer esse caboclo. Não conhecia esse daqui. Aí eu peguei o meu irmão, que ainda era de menor, falei, vamos comigo, você quer ir comigo lá? Nós vamos passear, nós voltamos. Ele falou, vamos. E aí? Só que desse passeio, eu cheguei lá dia 5 de janeiro de 1989. Eu já estava prestes a completar 19 anos de idade. Lá eu permaneci por 17 anos em Campo Grande, desse passeio. Você foi só passear? Só para passear. Se fosse para morar, era mais tempo, talvez. Tava lá até hoje. O que seja, né? Agora, o que fez com seu irmão? Largou lá, ficou contigo, mandou de volta? Aí meu irmão não gostou de lá. Um ano não acostumou. Aí ele foi embora de volta para Copiara, que os nossos pais continuavam morando lá. E eu permaneci em Campo Grande, só que Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você falar Mato Grosso e não falar do Sul, tem problema lá. É verdade. Tem problema com eles. Tem problema com eles, é verdade. Então já vamos, alguém lá no Mato Grosso do Sul vai estar aí nos assistindo, que vai ser um prazer. Até depois eu vou passar o canal com certeza do Certo por Certo, para eles realmente honrar o nosso amigo aqui. Com certeza, vou te mandar o link para você espalhar para todo mundo, lá para Copiara, para todo mundo aí lá em Copiara tem uns locutores amigos da gente, o Zé Guedes. Olha aí, entendeu? que bom, né? Nós vamos mandar um abraço para ele. É isso aí. Então, na verdade, o que acontece? Aí ele foi, pegou e voltou para Brasília, veio conhecer Brasília e gostou. E morou em Brasília aqui um bom tempo, foi para o Maranhão, só que pelo destino da vida ele foi-se muito cedo, né? Meu irmão hoje não está conosco. Porque ele é bonzinho, papai do céu só gosta dos bons, deixa a gente que é ruim aqui. Os bons e deixa a gente aqui. Deus sabe todas as coisas. Sabe, e o teu irmão tá lá agora orando e cuidando da gente aqui. E Deus, tenho certeza Deus disso. o tenha ele bem guardado lá, né? Porque nada estando nos cuidados de Deus está descuidado. Com certeza, com certeza. Aí foi lá no Mato Grosso do Sul que você começou a mexer no pé das mulheres, velho? Fiquei sabendo que você... Cearense é bicho besta, não se mexe com ninguém, os outros que mexem com ele. Foi mexer com calçado feminino? Não, o calçado já foi aqui em Brasília. Ah, já foi aqui também? Já. Cara, meu script hoje tá errado, viu, cara? Não, é porque tanta aí fala como o Roberto Carlos, são tantas tantas emoções. Conversar com o cearense não é fácil, viu, meu amigo? E a cabeça que não esguerra de nada, né? O bicho tem uma cabeça que é maior do que o corpo. Já dizia aquele amigo do Chicanísio. Em cima dessa cabecinha fizeram o aeroporto de Maranguape. Você sabe por que o cearense tem cabeça grande? Não, por quê? É porque na época, as pessoas, quando ficavam maior de idade, os pais eram doidos que os filhos fossem para São Paulo trabalhar. Só que quando as pessoas casavam e não tinha condições, deixava a mulher no Ceará e ia embora para São Paulo. Aí quando voltava, já os filhos estavam meio grandes. Aí ele chegava e ficava batendo na cabecinha. Será que é meu filho? Será que é meu filho? Aí achatava a cabeça dos meninos, rapaz. Coitado das crianças. Meu Deus do céu. Mas então... Essa parte você tira do ar porque fica ruim. Olha, galera. É com você, Marcelo. Aqui é o Bibi, vai tudo, viu? Vamos descobrir tudo hoje. Não tem aqui. segredo? Não tem segredo, aqui é livro aberto. Por que tu não falaste antes? Nós tínhamos combinado aí. Eu esqueci de te perguntar. Eu sempre pergunto, tem alguma coisa que não quer falar e tal? Mas eu batendo um papo, a gente com o cearense, bate papo gostoso, as coisas vão indo, vão indo. Agora você sabe. Agora você segura. Agora já que não tem segredo, a porteira aberta, acabou tudo. Acabou tudo. Mas aí lá no Mato Grosso do Sul, então o que você fez da vida nesses 17 anos lá? 17 anos. Quase que fiquei de maior de idade lá. 17 anos. Nessa lá você fugiu do exército ou você chegou a servir o quarto? Já viu os nordestinos da minha altura passar para servir o exército? Não dá altura. Não passa no requisito. Não dá. Não tem, não. O metro nem consegue medir ele. O metro não alcança, não né? alcança. Aí lá, na verdade, chegando lá, esse meu tio, ele tinha uma rede de supermercado e ele me fez uma proposta da seguinte maneira: olha, vamos trabalhar com o tio,
De repente você gosta e depois que você quiser montar alguma coisa, o tio te dá um apoio. Olha, bacana, hein? Só que eu não tinha salário, não tinha nada. Era como se fosse ali um filho troca, dele, uma troca, você uma trabalhava sempre pra- na esperança. Sempre na boa esperança. Boa esperança não saiu do sangue. Nunca saiu do sangue a boa esperança. Essa agora nós vamos ter no DNA, de verdade, entendeu? É verdade. E como todo bom brasileiro e o sofredor nordestino, a esperança é a última que morre. Com certeza. Eu tinha uma sogra com esse nome, eu larguei a mulher por causa disso. Isso agora que a esperança é a última que morre, porque com essa sogra até a eternidade, não. Rapaz, coitada, né? Brincadeira. Deu certo. Meu Deus, Mas aí... minha sogra é Gilmar Luzimar, gente boa. É, dona Luzimar, aquele almoço do domingo cancelou, Não, hein? você não sabe, bicho, eu fiz uma maldade agora com ela, até fugindo um pouco do assunto. A gente morava num apartamento, vendemos um apartamento, compramos uma casa, demolimos uma casa e estamos construindo a casa do zero, ali na Asa Sul, que era o sonho da minha mulher. Que E benção. nós estamos morando na casa da sogra. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, ó, não aguento isso aqui não, vai pra Vitória. Tem um apartamento em Vitória, vai pra Vitória. Tirei a véia da casa dela, estou na casa dela. Moço, então a ordem lá quem deu é ela você. falou, vou te denunciar lá na delegacia, tá abusando dos idosos. Você fala, eu tô de brincadeira. Tô de brincadeira, não, tô de brincadeira. Não leva nada a sério. Mas ela tem Vá Vitória. se quiser. Mas ela foi. Ela obedeceu. Obedeceu. Eu vejo que a sua sogra é de ouro. Viu? É gente boa, gente então, finíssima. Eu aturo a filha que dela. Deus, que Deus conserve ela sempre assim. E lá em Vitória. Ela é uma pessoa muito boa, distante de você. Distante, é verdade. Brincadeira, tá dando Luzimar? Ela morre de rir. Eu, quando eu falo mal dela nos vídeos, eu mostro pra ela, fala o que eu falei de você, ela se acaba de rir. Meu Jesus. Meu, Então, eu falava pra ela assim, sogra, tinha que ter 2 dentes. Pra quê? Um pra doer, outro pra abrir cerveja. Ô, função meu doida, Deus né? do céu, tadinha da minha sogra. Aí, trabalhou no mercado, lá no Mato Grosso do Sul, com o tio. Nós trabalhamos lá, graças a Deus, fomos bem sucedidos um bom tempo. Mais uma boa experiência de vida. Uma boa experiência, uma pessoa maravilhosa, ele, entendeu? Por sinal, ainda tá com vida, morando lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal. É dono de uma rede de 400 supermercados? Não, hoje ele não tem mais o supermercado, mas ele está mexendo ultimamente com caminhão, com transporte de mudança, né? Ah, entendi. E aí quando chegou um certo momento, aí nós conversamos, ele falou, tá bom, você agora quer realmente fazer alguma coisa para você? Vamos montar algo de forma que nós vamos poder trabalhar junto ainda. Aí nesta época, onde é que a gente foi montar uma distribuidora de frios na divisa da Bolívia, Mato Grosso do Sul com Bolívia, seria na cidade de Corumbá. Olha. Lá onde o diabo mora. É divisa mesmo. Lá é escaldante. Você pisa um pé, tá no Paraguai, pisa outro, tá no Brasil. E Né? lá é divisa 40 mesmo. graus na sombra. Caraca. Lá é calor. Mas foi uma experiência não muito assim agradável, porque foi uma época que no ano de 1995 ali estava na transição de moeda, era o RV. Eu lembro. E para a gente vender para países externos, nossa moeda estava mais valorizada do que o próprio dólar. Então não dava negócio. E então não fomos. Porque a mercadoria ficava cara. Ficava cara. Mas naquele momento ali eu também tive a oportunidade, que da vida a gente tem que extrair sempre o melhor. É verdade. O limão é azedo, mas quando você faz uma limonada fica gostoso. Isso, com gelinho, nossa, bom demais. E ali é onde eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro país da América do Sul, a Bolívia. Olha aí. Aonde ali tive a oportunidade, através de vamos citar a conexão de novo. Um vizinho que tinha uma transportadora, morava do meu lado, viu que eu estava passando uma certa dificuldade com o mercado, ele falou, você não tem interesse de ir lá em Santa Cruz da Serra comigo? Eu tenho uns amigos lá, de repente você vai colocar o seu produto lá dentro. Consegue fazer a venda. Aí a conexão voltando a fluir antes de ter internet. Tal do network. Network. Que bom, hein? Porque ali chegamos em Santa Cruz, aí comecei a andar com ele para cima, para baixo, e aonde eu começo a dizer que tem mais gente, tem mais cearense no mundo do que gente, lá no Mercadão Municipal da Bolívia, de Santa Cruz da Serra, um cearense no meio do Mercadão, vendendo imagem do Padre Cícero lá. E se conhece de longe, né? Não, a cabeça é inotável, né? É impressionante. É o sinal, parece uma parabólica captando satélite, né? Ô, meu pai. Então ali eu fiz um bom negócio dentro daquele país,
através de uma ajuda de um amigo, de um network. Então aquilo ali me trouxe resultado. Que bacana, hein? E é onde eu sempre inspiro nas pessoas, porque tem pessoas muito boas ainda no mundo, que as pessoas falam, o mundo é cheio de pessoas maldosas. O mundo está perdido, mas tem muita gente boa ainda, né? Tem mais gente boa do que gente ruim, verdade, porque se não concordo. tivesse, o mundo não prestava mais, entendeu? Porque, já tinham acabado com o mundo. Olha, a pessoa do Graciliano, a sua pessoa, a pessoa do Marcelo. Então, gente, porque nós estamos em 4 pessoas, pessoas do bem. É verdade. Agora, enquanto a partir você vai na cadeia, tem lá um monte de gente preso. Mas, em compensação, quantas estão soltas? É verdade. Então, a estatística, ela, às vezes, ela traz um pouco esmagador de dizer que a sociedade é isso, aquilo. Tem gente ruim? Tem, concordo, mas tem mais boas do que ruim. É verdade. Porque hoje, eu falando dessas pessoas que já têm hoje 27 anos, 26 anos, que me levaram naquele país, é como se fosse hoje para mim. E dentro daquela época ainda não tinha nem a internet que nós tínhamos, que nós temos hoje. Eu estou achando muito legal o seu reconhecimento, recorda nomes, datas das pessoas, isso é muito bacana. Com imagens de Marcelo Medeiros, eu sou Aderbal Santos, produção jornalística de Graciliano Cândido para TV Atual.